Olá, eu sou o pastor João Luiz. Estou aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre palavra profética. A palavra profética, já disse todas as vezes que eu estou ministrando que não é minha palavra profética, mas sim a Bíblia Sagrada. Se você está gostando destes vídeos sobre este estudo, palavra profética, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos em Cristo Jesus, para divulgar o nosso trabalho. Vamos dar sequência no estudo, onde estamos falando sobre as 7 taças da ira de Deus. Essas 7 taças da ira de Deus, eu quero deixar claro que é o período das dores, em que a Bíblia fala que do princípio das dores, que já expliquei nos vídeos anteriores. Então, e quando as dores para Israel, essas 7 taças representam as dores para Israel. E também aqueles que ficarem durante a grande tribulação dos cristãos que não foram arrebatados. Vejamos então o que diz a 4ª taça da ira de Deus. Apocalipse no capítulo 16 e no versículo 8. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Diz o texto que vai abrasar os homens com fogo. Isto é, o sol vai aquecer tanto que vai queimar como se o fogo queima. Imagina se vai ter alguma vegetação. Não haverá vegetação na face da terra em virtude do calor intenso que vai queimar com fogo as pessoas. Não quer dizer que vai fazer uma fogueira. A pessoa não vai suportar andando na rua de tanto calor que vai fazer. Isso daí vai mexer com a estrutura do reino da besta, que não pode resolver o problema da humanidade. E aí em seguida vem a 5ª taça, que é no capítulo 16 do Apocalipse, versículo 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Quando o 5º anjo jogar a sua taça sobre o trono da besta, isso entende-se que a comitiva da besta, os seus auxiliares, aquele povo vai ficar tão aterrorizados que vão morder a língua de tanta dor, e o seu reino será tenebroso. Por que o reino tenebroso? O desespero da humanidade vai levar toda aquela angústia para a besta resolver. Majestade, olha a nossa situação, nós não temos água. O que a besta pode fazer? Nada. Majestade, nós estamos com nossos corpos todos de feridas. O que pode fazer? Nada. Não há tempo para fazer vacina, não há tempo para procurar imunizar aquela doença, não vai ter como. Então, seu reino será tenebroso, não pode resolver o problema da humanidade. Isso com o 5º anjo. Em seguida vem o 6º anjo, no capítulo 16, versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O 6º anjo vai jogar a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Qual é a finalidade? Para que as águas do rio Eufrates sequem. Secando-se as águas do rio Eufrates, vai facilitar as nações que vêm para guerrear contra Israel, porque Israel neste período está no vale do Armagedon, sem saída, angustiados, porque os israelitas não têm nenhuma chance de guerrear contra a besta e vencer. Tenho certeza que o armamento bélico da besta é superior ao armamento de Israel. Embora sabemos que Israel é uma potência em armas, mas nesta época será inferior. Mas por que inferior?
porque vai depender do Messias. Então, as nações que vão aliar-se à besta vão todas para Israel para destruir Israel de uma vez por todas. Porém, Deus vai dar um livramento para Israel, aqui mesmo no capítulo 16 e no versículo de número 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Quando isto vai ocorrer? Israel está sem saber, está sem energias, está sem possibilidade alguma de guerrear contra a besta. E o seu exército vai clamar pelo Messias, e o Messias vai dar o brado: está feito. Querendo dizer: Israel, estou aqui. Israel, eu vou livrá-los. Israel, a guerra é minha. E neste período, quando manifesta-se essa voz em favor de Israel, que é o próprio Messias, é o próprio Cristo que está falando, e ele vai mandar a natureza guerrear por ele. No capítulo 16, versículo 18, está claro que diz assim: e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Ainda vamos ler o versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Observe que o que Cristo vai fazer é mandar uma rajada de trovões, relâmpagos, terremotos, como nunca houve na face da terra, desde que há homens sobre a terra. E vai fazer com que as cidades das nações caíram. Isso quer dizer que todas as cidades vão sofrer o impacto desse grande terremoto, ao passo que não vai ficar cidade que não seja destruída os seus prédios. O profeta Isaías viu a destruição da maneira que ocorreu esse dia. O profeta Isaías, ele menciona esse dia, Isaías 24 e 20, que diz assim: de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Essa destruição, talvez na Bíblia corrigida, a qual eu tenho lido, ela não aparece com clareza, mas se você pegar uma Bíblia atualizada, esse mesmo texto diz assim: a terra cambaleará como bêbado e balanceará como rede de dormir. Então a terra, ela vai balançar como balança uma rede, e tremendo, balançando e tremendo, os montes de toda a superfície da terra serão abalados, serão nivelados, eles vão perder essa parte geográfica das alturas dos montes, se aplanarão, em exceção dos montes em volta de Jerusalém, porque Deus está protegendo Jerusalém e todos os que ali estão de Israel. Mas como tem forma bíblica para isso? Tem. O Salmo de número 125 fala desse dia. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Este monte de Sião que não se abala é nessa destruição que não será abalados os montes em volta de Jerusalém. Em sequência disso que estou falando, desse grande terremoto, do balançar da terra que Isaías está falando, aqui no capítulo 16 do Apocalipse, no versículo 20, está respondendo aquilo que Isaías profetiza, que diz o texto:
e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. A terra vai balançar de tal forma que os mares, os oceanos, vão lançar as suas águas fora e torna a retornar, tremendo toda a terra, de uma maneira que toda a ilha fugiu e os montes não se acharam, porque serão aplainados. Ainda Deus manifestando esta ira dele contra a humanidade, contra aqueles que estão guerreando contra Israel, uma das armas vai ser uma chuva de pedras, que está aqui no capítulo 16 do Apocalipse, no versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Além do terremoto, além dos grandes tremores do balançar da terra, ainda diz que vai mandar uma chuva de pedras, e a pedra pesa, cada pedra vai pesar 1 talento. E se essa pedra pesa 1 talento, irmãos, estas pedras que vão cair, ela corresponde a 43,8 kg. Essas pedras cairão sobre os inimigos de Israel, porque é uma guerra que Deus pegou para ele, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, pegou para defender Israel, e isto vai acontecer. E essas pedras que está dizendo aqui que ocorrerá nas 7ª taças da ira de Deus, diz o texto bíblico que elas já estão feitas, estão prontas para este dia, como está no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 22 e 23, que diz assim: Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Deus fez esta pergunta para Jó. Se ele já sabia, se ele já tinha entrado no tesouro das neves e visto nas pedras de saraivas do peso de 1 talento que ele está guardando para o dia da peleja, para o dia da angústia, para o dia da guerra, Jó, você já viu? Porque as pedras já estão guardadas para este dia da peleja, que eu vou combater para defender o meu povo Israel. Neste vídeo que nós estamos aqui falando, comentando sobre a palavra profética, estou comentando a respeito das perguntas que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus Cristo. Quando serão essas coisas? Qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Então, eu já comentei sobre o princípio das dores, comentei sobre as dores, que faz parte da grande tribulação, e na sequência nós vamos falar da vinda do Senhor Jesus, respondendo às perguntas dos discípulos. Mas não perca na próxima programação, que nós vamos comentar a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo.